Última aula de botânica. Oh, tá aparecendo a figura do Enem em cima dos zumbis. Então vamos lá, minha gente. O que é que tá faltando pra gente, né? Trabalhar a questão das angiospermas, né? O último grupo daqueles 4 grupos de plantas que a gente viu, né? Então a gente começou desde lá da briófita, vimos todas as novidades evolutivas e finalmente chegamos nas angiospermas, tá? E o que caracteriza principalmente as angiospermas? São 2 novidades evolutivas. A presença de flor e fruto. São estruturas reprodutivas. Então, essas plantas, elas são ainda mais... Elas desenvolveram ainda mais esses recursos para melhorar a reprodução, para tornar essa reprodução mais, não é nem mais fácil, mas sabe, para garantir mais uma reprodução de sucesso. Então é isso. As angiospermas tiveram, né, esse incremento, digamos. E uma coisa que é interessante delas é que é o único grupo de plantas monofiléticas, né? Então, eu já tinha explicado na primeira aula o que é um grupo monofilético. É aquele grupo que inclui o seu ancestral comum e todos os grupos que derivam dele. Então, se você pega todos os grupos, né? Que derivam de um ancestral comum, você tem um conjunto, né, de seres monofiléticos. Então, todas as angiospermas, elas vão derivar de um único ancestral comum, tá? Elas podem ser divididas em 2 classes. São aquelas que a gente aprende do 6º ano, né? As monocotiledôneas, que são as liliopsidas, e as dicotiledôneas, que são as magnoliopsidas. É interessante saber esse nomezinho, parece besteira, mas vai que, né? E as pesquisas mais recentes, elas revelaram que a partir de diferenças moleculares, você ainda pode dividir esses em subgrupos, né? Então, eles definiram 4 subgrupos. As eudicotiledôneas, né? Que são dicotiledôneas, é o grupo mais variado. Só as eudicotiledôneas representa 97% de todas as angiospermas. As monocotiledôneas, que possuem um cotiledone só, e aí tenham calma que eu vou mostrar, né, o que é um cotiledone. Angiospermas basais, né, que são as plantas mais primitivas, a maioria delas já está extinta por causa disso. Então, representa uma porcentagem ínfima desse grupo de angiospermas, né? Elas vão ter 2 cotilédones e vão ser mais ervas e arbustos lenhosos. E por último, a gente tem as magnoliídeas. Também tem 2 cotilédones, tá? Podem ser árvores também, além de ervas e arbustos. E aqui eu trouxe como exemplos, né? Então, presentes aí no nosso dia a dia, né? Noz moscada, que é um tempero, abacate e magnólias. E esse grupo das angiospermas, minha gente, é o grupo mais variado que tem, né? Você vê espécies que vão desde plantas microscópicas, né? Plantas aquáticas, plantas que se distribuíram por vários biomas. Então, elas realmente são muito variadas, tá? Em relação a tamanho, em relação a localização, em relação a características de folha, de flor, tudo isso, tá?
Então, só relembrando o que é um cotilédone. Trouxe aqui a comparação entre uma eudicotiledônia e uma monocotiledônia, tá? A gente pode ver que uma eudicotiledônia, ela tem 2 cotilédones, aqui, ó, um e outro. Porque geralmente as figuras só trazem a semente aberta no meio, né? Mas aqui dá pra gente ver bem bonitinho, né? Os 2 cotilédones. Que são o que, minha gente? São folhas embrionárias. Essas folhas, elas vão servir como reserva nutritiva. Elas vão nutrir o embrião até que ele seja capaz de realizar fotossíntese por conta própria. E ainda tem espécies em que o cotilédone, ele mesmo realiza fotossíntese, ele tem capacidade fotossintetizante. Então, ele vai nutrindo esse embriãozinho, ó, tá aqui o broto, o embrião que vai germinar e vai virar um broto. Esse broto vai se desenvolvendo, consumindo essa reserva energética e depois ela cai, né? Até o tegumento se desprender e cair. E aqui a gente tem um exemplo de monocotiledônia, que é o trigo. Então, a gente vê que a gente tem o endosperma, que também é uma reserva nutritiva, e ele é bem maior, ele ocupa um espaço muito maior na semente do que o cotilédone. Estrutura da flor. O que o Enem cobra muito, o que cai muito, é a relação entre a estrutura da flor e o processo de polinização. Por quê, gente? Porque a flor, ela representa uma estrutura reprodutiva. Ela atrai seres que vão realizar a polinização. Então, a gente tem que saber, além das estruturas da flor, tem que saber como que ela se relaciona com os seres ou então os elementos do ambiente, os elementos abióticos, elementos desprovidos de vida, como que ocorre a relação entre isso e o processo de polinização, certo? Porque uma flor, ela não tem aquela estrutura, não tem aquelas características por acaso. É sempre com o intuito de melhorar o processo de polinização. Então, quais são as partes principais da flor? A gente tem um conjunto de sépalas que representa o cálice, né? Vai fazer a proteção desse botão floral. Então, geralmente, ele está aqui embaixo da flor, certo? Protege a estrutura da flor, que é mais frágil. Daí, a gente tem o conjunto de pétalas, que é a corola, que vai ter a função de atrair polinizadores, seres polinizadores. Né? E essas pétalas, elas podem ser de diversos números, né? Elas podem ser muitas, podem ser poucas, podem ter diversos formatos, diversas cores, elas podem ter odor ou não. Tudo vai depender do objetivo dela. Ela está preparada para atrair que tipo de agente polinizador? Isso vai definir o formato dela. Aí a gente tem o androceu, que é a parte masculina da planta. Então, ele é formado pelos estames, onde a gente vai encontrar a antéria e o filete. Já eu mostro a imagem, tá, meu povo? Tenham calma. Que a gente estudante é muito apressado. Né? E no androceu, a gente vai ter exatamente a produção de grãos de pólen e a produção desse gametófito masculino.
Já a parte feminina a gente chama de gineceu, que é formado pelo carpelo. E quais as partes do carpelo? O estigma, o estilete e o ovário, tá? E aí a gente vai ter a produção do gametófito feminino no interior dos óvulos, tá? Vou mostrar daqui a pouco para vocês que também não é a mesma coisa. O óvulo não é o gametófito feminino, ele contém, que é a oosfera, né? Na verdade, o gametófito é a oosfera. Então, minha gente, essas são as partes principais de uma flor completa. Para ela ser considerada completa, ela tem que ter esses 4 conjuntos de elementos. Existem diversas espécies que não têm essa flor completa, mas que tem um processo reprodutivo adaptado às necessidades dela, certo? Mas isso aqui, então, estruturas de uma flor, para ela ser considerada completa, são essas 4. Cálice, corola, androceu e gineceu. E aí eu trouxe essa imagem aqui, que é a imagem de um hibisco, é uma flor bem típica, uma flor completa, bem típica, que mostra de uma forma bem fácil de a gente visualizar todas essas estruturas. Então, aqui a gente tem corola, conjunto de pétalas, né? São folhas modificadas com pigmentos e células produtoras de iodo, tá? Produtoras de moléculas de iodo. A gente tem as sépalas, que é esse conjunto de folhas, né? Que protege. O receptáculo e o pedicelo, que vai fazer a fixação dessa flor na planta. Daí a gente tem o estame, formado pela antera. A antera, ela vai ter aqui os microsporângios. Não sei se vocês lembram lá das gimnospermas, né, que eu expliquei bem direitinho, que são sáculos, onde esses grãos de pólen vão ser formados. E a gente tem o filete, que vai prender essa antera, a flor. Já no carpelo, a gente tem 4 estruturas principais. Na verdade, 3, né? Aqui ele inclui o óvulo, porque o óvulo ele faz parte do ovário, tá? Então, a gente tem o estigma, que é a porta de entrada para a parte feminina da flor, para quando ela for fecundada. Então, é uma abertura. No estigma, a gente tem uma abertura, um orifício. O estilete, ele é um tubo oco, onde a gente vai ter a formação do tubo polínico. Quando o grão de pólen entrar pelo estigma, esqueci a palavra agora. Se desenvolver e formar o tubo polínico, para que os gametófitos consigam atingir esse ovário, tá? E aqui no final, a gente tem o ovário com as células reprodutivas femininas, tá? E aqui no interior do ovário, o óvulo. Então, qual é a relação entre a flor e a polinização? Essas características, né, elas servem para, aqui, aumentar a eficiência da transferência do pólen até o estigma. Então, são adaptações da planta para facilitar o processo de polinização. E está relacionado com o agente polinizador. Nós temos 2 tipos principais de polinização. A biótica, que é feita por seres vivos, e a abiótica, que é feita por elementos do meio. A polinização biótica, eu trouxe aqui 4 principais. Não, só 3. A primeira delas, né, e não que seja mais importante, tá? Elas não estão em ordem de importância. A primeira delas é a entomofilia.
é aquela polinização realizada por insetos. Então, você tem que pensar, o que atrai inseto? Qual tipo de flor que vai atrair inseto? Eles vêm atraídos por cores. Então, a gente vê a presença de flores muito coloridas. Eles são atraídos por odor, principalmente o odor adocicado. E por que esse odor ele é adocicado? Porque ele está associado ao néctar, que é doce, né? E esse néctar, ele funciona como uma recompensa para o inseto. Ele vem para a flor em busca do néctar. E aí, de quebra, ele faz esse favor, né, para a flor de ser um agente polinizador. Gente, uma adaptação muito importante. No caso da entomofilia, a gente tem a presença de pétalas largas. Porque os insetos, eles são pequenos, mas eles precisam de uma estrutura mínima para pousar. E se manterem ali fixos até conseguir fazer a extração do néctar. Então, a gente tem a presença de pétalas largas. Isso, já vi várias questões sobre isso. Pétalas largas, associação com entomofilia, inseto. Então, os exemplos comuns que a gente tem de flores que são polinizadas por insetos: as orquídeas e o girassol. A gente também tem a polinização por morcegos, que se chama quiropterofilia. Quiro de morcego, né? Esse prefixozinho que indica morcego. Como são essas flores? Elas vão ser grandes e brancas, né? Por que brancas? Para facilitar a visualização da noite. Lembrando que o morcego é um animal noturno e ele enxerga extremamente mal. Então, vocês concordam comigo que o contraste facilita a identificação, né? Ele, na verdade, ele identifica mais pelo odor. São folhas que têm o odor muito forte. Mas a questão do contraste facilita, né? Você tem uma flor branca com num fundo preto, porque vai estar de noite enfim, as estruturas, as outras coisas tendem a ficar mais escuras. E aí gera esse contraste. Também são flores que produzem muito néctar, por isso que elas têm um odor muito acentuado. E um exemplo são os cactos, né? Eu nem lembrava que cacto era polinizado por morcego, juro para vocês. Lembrei agora, para dar essa aula. E um outro exemplo muito comum que a gente vê é a polinização por aves. Então, isso é chamado de ornitofilia. Engraçado, eu sempre falo para vocês para fazer associações, né? E esse prefixo ornito é muito... Sempre me faz lembrar de ornitorrinco. Que associação sem juízo, né? Sem propósito. Mas, enfim. Aí vocês vão lembrar de eu falando essa besteira e vão lembrar que não é de ornitorrinco, que é de ave. Olha aí. Então, para atrair aves, como que as flores são? Elas têm geralmente uma coloração avermelhada ou alaranjada, né? Isso também tem a ver com a forma com que as aves enxergam. E são flores que não têm odor, né? Também uma adaptação a esse agente polinizador, que ele tem uma boa visão para a cor, né? Para esse espectro de cor, essa frequência, né? Que é a frequência do vermelho, que é baixa, né? Uma frequência de luz baixa. E
E ao mesmo tempo, eles têm baixa sensibilidade para odor. Então, não precisa ser uma flor que cheira. Se as aves não têm essa capacidade de serem atraídas muito por cheiro, então elas não precisam gastar recursos produzindo moléculas de odor. Gente, é tudo adaptação. Tudo adaptação. Mas também são flores que produzem muito néctar, né? Por quê? Porque essas aves, elas também são atraídas pelo néctar. Por exemplo, né? Aqui o beija-flor, ele vem extrair o néctar e acaba polinizando. São folhas de estruturas alongadas, tubos, adaptadas para o bico das aves, né? Então, que nem lá que nem aqui na entomofilia, que a folha tem que ser larga, aqui a gente tem que ter a presença de tubos para que a ave consiga alcançar. E aí um exemplo clássico é o hibisco. Em relação à polinização abiótica, eu trouxe aqui dois tipos principais, que é a anemofilia, já tinha falado dela em alguma aula anterior, que é a polinização feita pelo vento, e a hidrofilia, que é feita pela água. Então, a anemofilia, ela é muito, muito, muito comum. Ela é muito presente em diversos ambientes que têm angiospermas. E as adaptações, elas vão incluir flores pequenas, discretas e sem pétalas vistosas, porque ela não está atraindo ninguém. Ela só precisa estar lá para ser carregada pelo vento. Então, novamente, tudo na natureza tem um propósito. Ela não vai gastar recursos produzindo nem cor, nem molécula de odor. E nem estruturas muito grandes, né? Uma corola muito desenvolvida, tá? São flores pequenas. Também não tem néctar nem odor. Elas têm uma grande quantidade de pólen leve. Aí vocês lembram, quando eu expliquei as gimnospermas, eu mostrei a estrutura do grão de pólen, e geralmente é aquele grão que vem com sacos aéreos. E esses sacos aéreos é uma adaptação para facilitar essa anemofilia. Então, de novo, já caíram várias questões em vários vestibulares a respeito disso. Grãos de pólen contendo sacos aéreos são adaptados para a anemofilia. Eles têm também estigmas grandes e ramificados, né, para capturar o pólen. E a gente tem como exemplo as gramíneas, né? E incluindo o milho, que é uma gramínea grande. E por último, a hidrofilia, que ela vai ser rara e ela vai ser mais útil, logicamente, para plantas aquáticas. Então, você tem um pólen não mais adaptado para se dispersar no vento, mas para se dispersar na água. Então, aqui eu trouxe, isso daqui é uma flor de milho, e essa daqui de baixo é uma Vitória Régia, é uma flor de Vitória Régia. Ok, vou olhar agora o chat. Geralmente não tem muita dúvida nessa parte da aula, mas... E aí, quem tiver dúvida, é agora. Meu Deus, meu computador tá travando. Minha gente, tubo polêmico cai muito.
Ana, alguns sim, tá? Alguns sim, porque às vezes faz a diferença entre você acertar a questão ou não. Então, saber o que é uma anemofilia, entomofilia, infelizmente, é importante saber, tá? E os nomes difíceis da parte reprodutiva também, do ciclo reprodutivo. Pra você saber diferenciar. Por nada. É. Aí é o melhor pro final, né? Parte reprodutiva. Gente, eu pulei muita coisa, tá? Eu, eu filtrei bem essa aula para dar, assim, realmente o que é muito importante, o que é mais frequente nas questões. E pulei a parte que é muito besta, que vocês, vocês estudam sozinhos, com certeza, e que não gera dúvida. Ninguém gosta da parte reprodutiva. Por que será? E aí, nenhuma dúvida, né? Podemos seguir? Beleza. Então vamos lá. Por ser uma fanerógama, a gente consegue resgatar um monte daqueles termos que a gente vê nas gimnospermas. Então, microsporângio, megasporângio, que mais? Megásporo, micrósporo, tá? E segue a mesma lógica. O que eu expliquei na aula anterior? Que as sementes, né? As sementes masculinas, elas são menores. As partes masculinas, elas são bem menores, produtores de pólen. Então, tudo que é menor, você associa a micro. Então, tudo que for micro vai ser da parte masculina. Já as partes femininas, né? Os estróbilos femininos, eles são grandes, são maiores. As células são maiores. Então, a gente associa a macro. Tudo que tiver macro tem relação a estróbilo feminino. Aqui é a mesma coisa, tá? Oh, gente, não é macro, não, é mega. Desculpa. Micro e mega. Então, a gente tem... Como que ocorre a formação dos gametas? No estame, a gente tem a ocorrência da gênese, que vai ser a formação desses grãos de pólen. Então, a gente tem células-mãe. Essas células-mãe vão sofrer um processo de meiose. Isso onde, gente? Dentro do microsporângio, que vai estar no estame. Após sofrer o processo de meiose, essas células vão se desenvolver, vão maturar e vão gerar esses grãos de pólen, que são haploides, né? Que nem na gimnosperma. E relembrando que no grão de pólen a gente tem células que vão originar um tubo polínico. No caso das angiospermas, além do tubo polínico, a gente também vai ter a formação de 2 núcleos espermáticos. Já na parte feminina, né, a gente tem a formação, lá no óvulo, a gente tem a megasporogênese, que vai ser a formação desses megasporângios, tá? Então, a célula mãe
também vai sofrer um processo de meiose. A partir desse processo de meiose, a gente tem a formação do megaprótalo. Não sei se vocês lembram lá das gimnospermas, né? Que é uma estrutura desenvolvida. E aí, nessa estrutura desenvolvida, a gente vai ter a presença de megásporos. Esses megásporos vão ser formados, no caso das angiospermas, vão ser formados 4. E só um sobrevive. Os outros 3 vão degenerar, né? A partir de cada célula-mãe, tá, meu povo? Cada célula-mãe sofrendo vai formar megásporos, 4 megásporos, um sobrevive e se desenvolve. O resto definha. E a partir desse megásporo, a gente tem a formação do saco embrionário, que é o gametófito feminino, tá? E o que a gente vai ter nesse saco? A gente vai ter 2 núcleos polares, que são as sinérgides, e a gente vai ter a oosfera, que é o gameta feminino em si. Então, tem muita questão, prestem atenção, tem muita questão que faz a gente confundir isso, achar que o óvulo é o gameta feminino. Não é, que é o nosso caso, né? No caso da espécie humana, o ovócito é o próprio gameta. No caso da angiosperma, isso não ocorre. Ele é uma estrutura que contém o gameta. E esse gameta é a oosfera, tá? Eu acho que eu vou mostrar logo aqui uma imagem para vocês, para a gente conseguir visualizar essas estruturas, tá? Então, aqui eu tenho o ovário, e nesse ovário a gente vai ter a micrópila, mesma estrutura que tem no ovário da gimnosperma, aquela abertura que vai dar acesso ao ovário, tá? Vai dar acesso ali, vai permitir que o tubo polínico acesse o gameta feminino. E, gente, é muito parecido, tá? Essa fecundação é muito parecida com a da gimnosperma. Também tem a questão das estruturas que estão mais longe da micrópila, que vão degenerar, né? É bem parecido. Só que... Oh, meu Deus, eu tô me adiantando. Calma, gente. Calma, Manela, tô me adiantando. Vou mostrar só as estruturas, tá? Então, aqui a gente tem um ovário, o ovário, e dentro do ovário, o óvulo, tá? Então, esse óvulo, a gente tem, né, a micrópila, a gente vai ter um saco embrionário, vai ter aqui 2 núcleos centrais que vão formar o endosperma. Aqui a gente tem a oosfera, que está acompanhada, tá acompanhada de 2 células que são chamadas sinérgides. Elas são circunvizinhas, que a gente fala. E essas sinérgides, elas servem para... Elas têm influência no processo de fecundação, da fecundação em si, da entrada do núcleo espermático na oosfera, tá? Beleza. Então, o que marca a reprodução desse grupo de plantas? 2 coisas. O processo de polinização, né? A transferência desse pólen para o estigma, e uma coisa que é exclusiva das angiospermas, que é a dupla fecundação. O que ocorre na dupla fecundação? A gente vai ter a fecundação da oosfera pelo núcleo espermático,
Depois dessa fecundação, a gente tem a formação do zigoto diploide, que vai gerar o embrião, vai se desenvolver, vai gerar o embrião, que vai gerar o broto. E a gente tem a fecundação também dos núcleos polares, que são essas duas estruturas aqui centrais que vão dar origem ao endosperma. Tá? Então, um núcleo espermático fecunda a osfera, outro núcleo espermático fecunda os núcleos polares. Esses núcleos polares, eles vão se desenvolver, dando origem ao endosperma secundário, também pode ser chamado de albume, e ele é diferente porque ele é triploide, ele é 3N, e ele serve como reserva nutritiva, né? Além do fugiu agora o nome da estrutura. Deixa eu voltar aqui. Enfim, além do cotiledone. É o cotiledone. Perfeito. Então, a partir dessa fecundação, a gente tem a formação de duas estruturas muito importantes. A gente tem a formação da semente, que é nada mais que o óvulo fecundado e desenvolvido. E o que a gente tem nesse óvulo? O óvulo é uma estrutura que vai conter essas três coisas. Vai conter o zigoto diploide, vai conter os núcleos polares mais um espermatozoide, por isso que ele é triploide, né, que vai formar o endosperma, e a gente vai ter os tegumentos do óvulo, que vai formar a casca da semente. Esses tegumentos, eles vão perdendo água e vão enrijecendo. E é um tecido que ele é formado por fibra, muita fibra. Então, quando perde água, esse tecido ele vai ficando rígido, vai ficando resistente, né? E a função é a formação da casca da semente. E além da formação da semente, a gente tem a formação do fruto, que é o desenvolvimento do ovário ao redor dessas sementes. Então, uma imagem ilustrando essa reprodução. Quem pegou a aula passada vai entender bem mais fácil, tá? A gente tem aqui já a formação do tubo polínico. E aí eu falei para vocês que na gimnosperma a formação dessa estrutura, ela demora meses. Ela demora, às vezes, 1 ano, né? Mais de 1 ano. Por isso que a reprodução dessas plantas, desse grupo de plantas, é mais demorado do que das angiospermas. Nas angiospermas, ele pode levar só horas para se formar, de horas a dias, né? Esse tubo polínico vai servir para levar os núcleos espermáticos até o óvulo, lá no ovário, alcançar o ovário. Então, tá aqui o tubo e os núcleos espermáticos vindo pelo tubo. Aqui a gente vai ter uma fusão de membranas. Quando essas membranas se fundem, os núcleos espermáticos, né, eles alcançam essas estruturas, então eles alcançam tanto a osfera, essa célula verdinha aqui do meio, quanto os núcleos polares, que são estruturas centrais. Esses núcleos polares são derivados lá da megasporogênese. Então, a gente vai ter na megasporogênese, a gente tanto dos gametas, dessas zoosferas, como, e sinérgides, né? Como de núcleos, como, por exemplo, esses núcleos polares, que eles vão migrar, eles são formados distantes da micrópila, dessa entrada aqui,
e eles migram para o centro do ovário, exatamente para formar esse endosperma secundário, que tem que preencher a semente. Então, aqui a fecundação propriamente dita, né? Osfera nucleopolar. Essas células vão se desenvolver, agora vão sofrer sucessivas mitoses e vão gerar suas respectivas estruturas. Então, acho que eu coloquei uma outra imagem, pronto. Essa imagem eu peguei de uma apostila do Farias Brito, e ela foi feita pelo professor que é responsável, né, por esse material. E ela é uma imagem muito interessante porque ela mostra bem bonitinho as derivações dessas partes, tanto do óvulo quanto do ovário. Então, por exemplo, a parede ovariana, o que ela vai formar? Ela vai formar uma parte do fruto que a gente chama de pericarpo, que é aquela parte mais externa, que que recobre, que vai recobrir todas as outras estruturas. A epiderme externa, ela vai gerar o epicarpo, né? Que é a membrana que recobre, inclusive, o pericarpo. O mesófilo, esse mesófilo aqui, que é essa membrana mais interna, ela vai originar o mesocarpo, que é essa estrutura branquinha aqui. A seta tá mal posicionada, né? Mas é essa estrutura branca. A epiderme interna vai gerar o endocarpo. Eita, não. Eu confundi. A epiderme interna, que é essa parte branca, é que vai gerar o endocarpo, que é essa parte branca. Perdão, minha gente. O núcleo polar vai gerar o endosperma, essa parte nutritiva. A oosfera vai gerar o embrião, que vai gerar o... E os envoltórios, que vão gerar o tegumento, que vai cobrir a semente. O tegumento é aquilo que recobre a semente. Tá? Então, ovário, quando fecundado e desenvolvido, vai dar origem ao fruto. E o óvulo, que contém aquelas 3 estruturas, né? Quando fecundado e desenvolvido, vai gerar a semente. E aí, uma coisa que eles cobram muito também é essa diferenciação de fruto e semente. Então, basicamente, né, uma coisa que todo mundo sabe, né? O fruto, a diferença básica é a origem deles. O fruto vem do ovário, a semente vem do óvulo. E a constituição. A gente sabe que a constituição do fruto vai ser o quê? Pericarpo, epicarpo, mesocarpo, endocarpo. E a estrutura da semente vai ser o embrião, o endosperma e a casca dessa semente, o tegumento. Ele não tem uma função de atrair nenhum ser vivo, como tem a flor e o fruto. E, minha gente, outra coisa importante, né? Esse fruto, ele tem uma função muito semelhante à flor. A flor, ela vai atrair agentes polinizadores, mas o fruto também. Por quê? Porque são estruturas que também possuem muito pigmento de cor, formatos variados, tamanhos variados, tem sabor, tem odor, então vai atrair várias espécies de animais para
fazer a ingestão desse fruto. E quando o animal ingere esse fruto, as sementes passam pelo trato gastrointestinal dele. Minha língua hoje está enrolando pra caramba. Passa pelo trato, sofre ali digestão, às vezes sofre deterioração também, a maioria, mas algumas elas saem intactas. E por que elas saem intactas? Por causa do tegumento. Ele tem essa função de proteger contra a digestão em trato gastrointestinal de animais. Por isso que é uma estrutura fibrosa, né? Essas fibras, elas além de repelir a água, elas repelem as enzimas digestivas e formam essa barreira que realmente impede, né, a atuação das enzimas digestivas. E essa semente ela vai ser expelida, parte dessas sementes ingeridas vai ser expelida, né, no final ali do processo digestivo, junto com as fezes do animal. Essas sementes, elas vão germinar, geralmente elas são levadas até outros locais mais distantes da planta mãe, né? E aí essas sementes vão cair no ambiente, vão germinar e gerar uma nova planta. O que mais que tinha de importante para eu falar sobre isso? Ah, sim! Processo de fermentação. Às vezes, no próprio animal, essa semente ela vai sofrer um processo de fermentação. E essa fermentação, ela faz mudanças químicas na semente, que a gente se utiliza dessas mudanças químicas assim, para ter benefícios dessas plantas. Então, por exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas o grão de café, ele tem que passar por um processo de fermentação. E os grãos mais caros, eles são fermentados naturalmente em trato digestório de animais. Então, tem um ramo produtor de café ali no Espírito Santo que utiliza uma espécie de pássaro. Não vou lembrar agora que pássaro é esse. Mas eles ingerem essa semente, tem um processo de fermentação, não é digestão. Fermentação é diferente. E quando essas sementes saem, né, elas são purificadas, são selecionadas e vão gerar um dos pós de café mais caros que existem. Não sei se vocês já tiveram acesso a essa curiosidade. É bem interessante. Vamos lá. Alguma pergunta? Agora. Perguntas. Lê nos comentários. Tá perguntando isso, 873657. Tá perguntando isso porque a aula tá boa? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda, tá? Dúvida da Eli. Então, eu não sei se você falou disso porque a luz caiu.
As dicotiledôneas são mais parecidas com as gimnospermas, né? Elas são mais antigas e relacionadas do que as mono. Mulher, sinceramente, eu não tenho acesso a essa informação. Não sei te dizer. Não saberia te dizer. Mas eu posso pesquisar, tá? E aí na próxima aula eu te falo. Deixa eu anotar.